Santa tarde, meninas! Salve Maria Santíssima! Tudo certo por aí? Desculpa, estamos um pouquinho atrasadas. Olá! Primeiro que eu tava fazendo a gambiarra, né? Pra colocar um suporte no telefone. A gente vai testando os cômodos da casa até achar um que fique melhor pra fazer essas lives. E depois tava tentando entrar e não conseguia, o eu tava desconectada. Eu e as minhas, né, maluquices. Então, muito bem, seja bem-vinda, Valéria. Sejam bem-vindas todas, Jéssica tá aí também. Então, muito bem, vamos começar? Para começar bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-me que vos louve, Virgem Sagrada, dai-me valor contra os vossos inimigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nosso tema de hoje, a beleza importa, né? E aí, 3 mulheres apenas acertaram quem seria a nossa personagem do dia, que é a Rainha Esther, né? Não sei se vocês conhecem aí a história dela. Tem um livro na Bíblia dedicado apenas a ela. E aí a gente já entende o tanto que ela é importante na história. Né? Ela, inclusive, é uma das mulheres que predizem a Nossa Senhora, né? Deus foi colocando ali mulheres que davam indícios de como que seria Maria Santíssima. E Esther é uma delas. Confesso que quando eu estava fazendo ali, né, o estudo para hoje, eu parei e falei, não, gente, depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma semana de lives só sobre a Rainha Esther, porque tem muita coisa para aprender com ela. Mas se eu fosse trazer tudo hoje, nós ia ficar aqui até amanhã. Então eu vou pegar ali só o nosso tema mesmo. E qual que é o tema de hoje? A beleza importa. Eu vou me prender ao capítulo 1 e ao capítulo 2 do livro de Esther, de uma maneira bem resumida. Eu não vou ficar falando, aí a Valéria já falou que quer. Eu não vou ficar falando assim, versículo, para não ficar embananando na vida de vocês. Então o que vocês vão fazer? Na hora que terminar a nossa live, vocês vão pegar a Bíblia de vocês e vão ler o primeiro e o segundo capítulo do livro de Esther para conseguir assimilar melhor aquilo que a gente vai falar hoje. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo algumas coisas, tá vendo, Jéssica? O Espírito de Deus é unidade. Ele tava falando Esther aqui comigo e tava falando com você também. Obrigada, Bárbara. Porque a beleza importa, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou falando as partes que eu quero ressaltar hoje. Obrigada. Agora eu vou ficar até empolgada. Eu vou falar as partes que eu quero ressaltar hoje. Oi? E sem você ficar citando versículo, né? Eu vou ler alguns trechos e aí a gente vai trocando uma ideia a respeito disso, tá bem? Pode colocar lá pra você brincar? Então. Aqui, ó. Leva lá. A água de alguém acaba na brincadeira. Então vamos lá, né? Livro de Esther. No capítulo 1, a gente já começa aí com o bicho pegando. O que que acontece? O rei da época, chamado Assuero, vou ler na íntegra, acho que vai dar mais emoção. No 7º dia, o rei, cujo coração estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que estavam a seu serviço, junto, né, de Assuero, que trouxessem à sua presença a rainha Vaste, com o diadema real, para mostrar aos povos e aos grandes toda a sua beleza, porque era formosa de aspecto. E aí já vem uma primeira parte. O nosso esposo, mesmo que ele não diga, e mesmo que ele não tenha isso com plena consciência, na inconsciência dele, ele quer mostrar a beleza da esposa dele
para todos aqueles que estão na sua companhia. Já vai pegando o gancho aí, tá bem? E aí, né, a rainha, porque ele queria mostrar para todos o aspecto dela, a beleza dela. E aí, para surpresa do rei, o que aconteceu? A rainha Vashti... Oi, Chuchu. O que você precisa? Mamá. Vida de mãe, minha gente. Live 3 horas é só porque Deus manda mesmo. Bem. Mas a rainha Vashti recusou sujeitar-se à ordem do rei transmitida pelos eunucos. O rei enfureceu-se e sua cólera se inflamou. Aí aqui eu quero abrir um outro parênteses. Você tem se arrumado para o seu esposo? Ele quer ter uma mulher, né, uma esposa bela a seu lado, não só, né, também para mostrar a beleza que ele tem em casa, mas também para si, né, para a própria glória dele, vamos dizer assim, né? Cá entre nós é muito agradável estar na presença de alguém que é belo. E aí, será que, né, como aí uma das consequências do feminismo, nós não temos nos tornado como a rainha Vashti? Será que a gente não tem se rejeitado a arrumar pelo marido, né? Ah, eu não sou obrigada, eu não tenho tempo, eu tenho coisa mais importante para fazer. E aí vai se inventando 1001 desculpas para não se arrumar para o marido, né? Ah, eu já casei mesmo, né? Porque enquanto estava namorando, eu aposto que muitas aí nem sem maquiagem não chegava diante do dito cujo, né? Então, arrumava o cabelo, se maquiava, fazia unha, né? Depilava as pernas, a axila, né? Na hora de louvar a Deus, estava ali tudo em dia, né? E aí casou, né? Já tem meu varão mesmo, é meu, tá garantido, o compromisso do matrimônio é para a vida inteira. Ele me prometeu ser fiel. Na alegria, na tristeza, na saúde da doença, tá tudo certo, não precisa se preocupar com mais nada. Só que ele, né, a promessa não falava nada sobre a beleza e a feiura. Então, por favor, minha gente, atenção para não sermos como a rainha Vashti. Porque olha só a consequência que teve. A cólera do rei se inflamou. Então ele ficou ali extremamente irritado. Por quê? Porque a sua esposa não quis se arrumar para ele. E aí muitas de nós, né, reclamam que o marido é grosso, que o marido é sem educação, que o marido não dá carinho, que o marido não dá um beijo. Mas escovar o dente, a bendita tá escovando, né? Eu tenho, assim, conhecidas que estão perdendo dentes e elas têm minha idade, né, 25 anos, e uma das causas é a falta de higiene com os dentes. Então, assim, triste, né? E por que o rei ficou extremamente nervoso? Porque ela não quis se arrumar, né? E isso eu vejo também com conhecidas minhas, é incrível. Quando elas chegam, assim, muito arrumadas, né, muito bonitas e tudo, a gente conversa, assim, demais da conta. E aí um belo dia que chega perto de mim, nossa senhora, que tá aquela, desculpa mas tá com a bagaça, né? O caldo da laranja foi sobre o seu bagaço. Eu me controlo porque por dentro eu me irrito por ela estar feia. E aí eu fui reparar que comigo eu me irrito, né, também comigo, o dia que eu não me arrumo, né? Eu fico impaciente, eu fico mais nervosa, né? Eu assim, não sou dessas de sair gritando, descabelando, graças a Deus, esse aí eu não tenho não. Mas, né, faço caras e bocas, isso aí eu tenho, né? Me expresso muito pela expressão facial. Então, assim, eu fico o ó do borogodó, né? Vamos ver o que a Ana tá falando aqui. A Ana implica porque é a inveja dela, né? Ela tá falando que ela se arruma, mas que no trabalho as mulheres dela implicam. É porque elas estão tudo feias, estão tudo com bafo dormido, né? Então vamos continuar, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. E aí, então, o rei, o que ele fez? Ele convocou ali os conselheiros do palácio, todos aqueles que auxiliavam ele,
reinado, né? E perguntou o que ele deveria fazer com a rainha, já que ela negou arrumar-se para ele. E aí o que os conselheiros disseram? Os conselheiros... Pega só um instante. Os conselheiros então disseram que ele deveria... Esqueci a palavra. Eu esqueci a palavra certa, mas é como se fosse divorciar. Mas não é essa palavra não. Dela, porque ela... Pelo ato dela, porque caso contrário, todas as mulheres de todas as províncias do seu reinado saberiam da conduta de Vashti com o rei e adotariam o mesmo comportamento com seus esposos. E então ele agradou-se dessa ideia e despachou, né, cartas para todas as províncias, ordenando que os homens devem ser a cabeça, né, aqui fala o senhor em sua casa, e fazer-se respeitar por sua mulher, e que, portanto, elas não poderiam negar-se a se embelezarem para seus maridos, né, e que elas deveriam ali acatar os seus, né, os seus desejos, vamos dizer assim, as suas necessidades, né? Então publicou-se tudo isso, Vashti foi banida do palácio, e aí os conselheiros do rei sugeriram para ele, né, claro que ele gostou da ideia, que deveria procurar em todo o reinado donzelas, belas e virgens, para que ele substituísse então e nomeasse uma delas enquanto rainha. Começou-se então essa procura e... Deixa eu ver os nomes, gente, porque eu com nome, eu sou uma bênção. Mardoqueu era um dos que trabalhavam dentro do palácio. E ele tinha a Edissa, né, que é a Esther. Só que, né, ela trocou de nome ali pelo meio da história, mas até então era Edissa. Ele tinha ela enquanto tutorado. O que aconteceu? Esther ficou órfã. Ficou órfã de pai e mãe, e ele, enquanto tio, a adotou e a criou como se fosse filha dele. Assim que ele ficou sabendo desse decreto do rei, que eles estavam procurando moças belas e virgens, ele se apressou, foi até a sua casa, orientou a sua sobrinha tudo que ela deveria fazer, e ele colocou ela entre essas pretendentes para o rei. E aí, então, o rei desculpa. E aí, então, selecionadas todas as donzelas que fariam parte desse time, elas foram para um harém e ficaram por 12 meses em tratamento de beleza antes de serem apresentadas ao rei. E aí eu abro um outro parênteses. Será que a gente tem passado pelo menos um batom, o que não leva nem um minuto, para nos apresentarmos diante do marido? Será que a gente tem passado ali um creminho no calcanhar na hora de dormir, o que também não leva nem um minuto, para não ficar com aquele calcanhar rachado, horroroso, que espeta o marido na hora que deita junto? Então, assim, são pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, que é um zelo não só conosco, mas com toda a nossa família, porque a gente está cuidando não só da gente, né? Os maridos se importam com isso, os filhos se importam com isso. Eu acho graça o dia que Matias acorda antes de mim, por exemplo, hoje ele acordou 5 horas da manhã. Então eu tava de pijama, eu não tinha nem processado que o dia tinha amanhecido ainda. E aí ele... Olha. E aí ele foi pro quarto, né, me chamar, porque queria mamar, né? Justo, né? Na hora que ele me viu de pijama, ele ficou com a cara tão decepcionado.
se eu soubesse que tinha filmado. E aí, né, dei uma mamar pra ele, fiz o que tinha que fazer, troquei fralda, tudo. E aí depois eu fui pro banheiro, levei a roupa, falei com ele, meu filho, a mamãe vai trocar a roupa e vai se arrumar pra começar o dia. Espera aqui rapidinho, porque nós não temos o hábito de trocar nem nada do gênero perto do Matias. Nem eu, nem meu esposo. E aí, ele ficou do lado de fora do banheiro. Eu entrei, troquei de roupa, fiz a maquiagem. Na hora que eu saí, ele deu um sorriso tão gostoso. Que assim, é a coisa mais linda do mundo, né? Então, até pra criança, isso é importante, né? Eu tava vendo essa semana que as crianças, elas são mais sensíveis pra perceberem aquilo que é belo. Então, isso também influencia, né? Até vi numa live essa semana uma mãe comentando, né? Que quando a gente tá bonita, os filhos até obedecem mais, porque eles entendem ali a nossa autoridade e respeitam, né? Entende ali que nós estamos prontas para a ação, né? Que a gente já acordou e já processou o que está acontecendo. Então, depois de 12 meses de tratamento, né? Onde elas ficavam 6 meses com óleo de mirra, que era para purificação, e aí a gente também entende a nossa importância. Falando externamente, fazer uma limpeza de pele, fazer uma depilação, fazer a sobrancelha para ela não virar uma monancelha, né? E internamente, né, cuidar aí da nossa confissão, da nossa intimidade com Deus, né? Pra gente estar purificado para nos apresentarmos diante do marido. E os outros 6 meses eram tratamento com cosmético daquela época, né? Então elas se hidratavam, se perfumavam, cuidavam do cabelo e afins. E aí depois disso, então, elas eram levadas uma a uma até o aposento do rei. Elas, né, chegavam lá de tarde e saíam na manhã seguinte. E elas iam para um outro harém separado. E elas só voltavam para o quarto do rei, para os aposentos, se o rei a chamasse pelo nome. Tudo bem. Então foram ali algumas dessas pretendentes e foram passando, né? E quando elas estavam indo para os aposentos do rei, elas podiam pedir coisas além do que os servos do rei lhes ofereciam para elas se arrumar. Então, por exemplo, se eles levavam lá um tipo de colar, ou um tipo de perfume, alguma coisa assim, elas podiam pedir mais coisas, né? Elas tinham esse direito. E aí, até então, todos que foram pro quarto com o rei, né? Pro aposento. Oi, filho. Mamá. Pro quarto com o rei, elas pediram coisas além do que o rei, né? Além do que os servos do rei tinham disposto para ela. Quando chegou a vez de Esther, ela não pediu nada além do que os servos do rei tinham dado para ela. E olha o que o versículo seguinte diz. Que mesmo sem ter pedido nada além do que havia lhe sido oferecido, ela ganhava as boas graças de todos os que o viam. Então a gente não precisa de ter 1001 bolsas, 1001 brincos, 1001 sapatos, pares de roupas de grife, né? E aquele monte de coisa cara para endividar o marido ou para, né, comprometer todo o nosso salário. Tenha pouco, né? Menos é mais. Tenha pouco, bem escolhido. Cuide bem daquilo que você tem para que aquilo dure por mais tempo, né? Não adianta você comprar 1000 blusinhas de 5 reais, né? Que 2, 3 vezes que você lavar você vai ter que jogar fora. Melhor você ter uma blusa ou outra de melhor qualidade, né? Que vai te servir por mais tempo. Eu tenho roupa, gente, de coração, que eu doei esse ano. Era roupa de antes de eu casar. E as roupas serviam e estavam em perfeito estado. Eu doei porque eu não me identificava mais com elas. E eu já tenho 7 anos de casada. São roupas que já estavam comigo há quase uma década. Tudo, assim, servia, né? Tudo em excelente estado, tanto que eu doei, não precisei jogar fora. Então, assim, cuidemos daquilo que nós temos e que nós não precisamos ter muito. E aí, né, a Esther, então, foi levada até os aposentos do rei. E aí diz que o rei a preferiu a todas as outras mulheres e ganhou ela as graças e o favor real
mais que todas as demais jovens. E ainda, o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e servos em honra de Ester. Concedeu um dia de descanso a seus estados e fez benefícios dignos de um rei. Então vamos lá. Essa parte aqui é forte, né? Primeiro, a Ester, que não era rainha na época ainda, ganhou o favor real, ou seja, ela conseguiria tudo aquilo que ela quisesse com o rei. E mais adiante, depois, se vocês quiserem, a gente vai fazer o estudo completo do livro, né, de Ester. Ela conseguiu muita coisa com o rei, né, em favor do seu povo. Você não está conseguindo nada com o seu marido, será por quê? Né? Às vezes você quer uma coisa simples, nem estou falando só de coisa material, né? Às vezes você quer ter um tempinho a mais com ele, ou às vezes você, né, quer fazer um passeio simples, ou você precisa talvez também de coisa material, né? Uma coisa que não seja nada exorbitante, que não seja fútil, talvez seja até necessário para você ou para casa, mas o marido nega. Será que é porque você não está conseguindo conquistar os favores do seu marido? Né? É um ponto para ser pensado. Será que você tem agido com sabedoria? Não estou dizendo aqui que nós precisamos manipular o esposo, alguma coisa assim, não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que quando nós agimos de uma maneira correta e quando nós honramos o nosso esposo, e se arrumar faz parte de honrá-lo, né? Estarmos bela diante dele faz parte disso, né? Quer dizer que nós honramos e que nós o amamos, nós conseguimos conquistar o favor dele, né? Que nós o agradamos, porque ele se sente amado através da nossa conduta, tá? E aí, né, o rei deu um grande banquete. Gente, aqui tá falando que ele deu um banquete para os servos, que ele decretou um dia de descanso para todos os escravos. Onde na história que um rei vai fazer um trem desse, né? E por que ele fez? Em favor, em honra de Ester. Porque ele queria honrá-la assim como ela honrou a ele, se cuidando e se preparando para estar diante dele. Assim como ela conquistou os favores dele, né? Ele queria honrá-la, porque ele se sentiu honrado. Então, né, para hoje, o último parênteses, né, que eu queria abrir, é falando até a respeito um pouco do que aconteceu comigo, né? Ali lá pelas tantas, né, como eu comentava quando Nossa Senhora me agarrou e falou que o negócio agora era com ela, eu descobri a tal da modéstia, né? Porque eu usava aí roupa mais justa que Cristo, né? Que a roupa era justíssima. Como diz o meu cunhado, eu usava short Orkut, porque deixava as polpas de fora, né? Exatamente. Pensa se o rei não estava feliz. E, né? Daí pra pior, né? Vocês vão imaginando aí como que era. E na hora que eu ouvi falar em modéstia, faltou pouco eu pegar um saco desses assim de bata, vestir e sair. Porque eu me conheço e eu sou 8 ou 80. Então, por exemplo, eu sabia que se eu largasse determinada roupa no guarda-roupa ia servir como uma tentação pra mim, né? Se eu largasse o short, se eu largasse a calça, enfim. Então, o que eu fiz? Tirei tudo. Na época eu tinha uns 3 ou 4 vestidos que eram longos, porém a parte de cima era decotado ou de alcinha, alguma coisa assim. A minha avó caridosamente se dispôs a cortá-los e costurar pra mim e fez saia. E eu fiquei com aquilo ali mais de um ano, usando só aquilo ali, né? E as camisas também, era uma ou outra que tinha. E a maré não tava pra peixe, pra sair renovando o guarda-roupa. Só que nesse processo, eu fui adotando um extremismo de me anular. Aí depois veio a gestação, né, do Matias, e eu já internalizei que ele me tiraria do meu egoísmo, né, no sentido de eu devo servir aos outros antes de servir a mim mesma. Só que eu interpretei isso mal e achava que isso queria dizer que eu também não precisava cuidar de mim. Então, o cuidado que eu tinha, higiene pessoal e o básico do básico, né?
E Nossa Senhora é mãe, né? E ela é muito caridosa, graças a Deus. Ela me chamou pra conversa, né? Há umas semanas pra trás aí. Né? Minha filha, senta aqui que nós vamos conversar nós duas agora. Filha minha, pode ficar feio desse jeito não. Aquilo, gente, caiu igual um tapa na minha cara, né? Eu fiquei mais de um ano sem pintar a unha, não cuidava do cabelo, né? Parei de fazer química no cabelo por uma questão, assim, de saúde, de aceitação da minha imagem. Mas também não hidratava os cachos, né? Ficava com esse trem, assim, tudo desganhado, né? Não fazia um corte que valorizasse os cachos, né? Fazia aquele corte mais reto, aí na hora que o cabelo secar, ficava aquele quadrado, né? Então a gente recebe os corretivos também, né? Tapa na minha casa, né, Grazi? Vai ficar coça coletiva. E aí, Nossa Senhora vai falando isso comigo, né? Ela me falou até o tempo, ela falou assim, tem 1 ano e meio que você não passa esmalte. Tem X tempo que você não faz a sua sobrancelha completa. Porque o que eu fazia? Eu pegava a pinça, ela catava aqui esse cabelinho mais grosso e amém, sabe? Vida que segue. Então, assim, brinco tinha parado de usar. E eu sempre usei brinco a vida inteira. E aí eu falo que meu esposo é um santo, né? Porque pra aguentar isso tudo, né, minha gente? Só ele mesmo. Então, sem falar nada com ele, né? Deus também é providente favorável, providenciou, né, um extra. Aí eu não falei nada com ele. Fui lá no centro, né, comprei uns brincos, comprei uns esmaltes, né, peguei a minha tesoura, eu mesmo cortei meu cabelo. Não ficou 100%, mas ficou melhor do que tava. Porque você vai na cabeleireira, esse povo não sabe cortar cabelo cacheado. E, né, fiz a sobrancelha. Gente, a hora que o Renato chegou em casa, ele levou que susto, né? Lê. Amém, minha filha, amém, né? Somos apenas instrumentos, né? Fico feliz. E aí, na hora que ele olhou pra mim assim, e falou assim, nossa, eu lembrei até do dia do casamento, porque foi do jeito que ele falou na hora que eu cheguei lá. Ele falou comigo, nossa, você tá linda, muito linda, linda demais. Eu fiquei até sem graça, né? Confesso, fiquei até constrangida. E aí, depois de uns dias, né, eu mantendo com constância aquilo ali, aí ele veio conversar, ele falou assim, não foi nada de você e tudo, mas tava difícil, viu? Tava difícil. Eu falei com ele, pois é, meu filho, mas aí você agradece a Nossa Senhora, porque você tem os contatos com ela. Eu não sei o que você falou com ela não, mas vai me aplicar um corretivo. Então eu tomei vergonha na cara, né? E tô dando um jeito aqui na situação, na medida do possível a gente vai melhorando, né? E aí, era isso, né, que eu queria falar com vocês hoje sobre a Esther e sobre a beleza, né? Com relação também à experiência que eu tive. Então, essa questão de viver a modéstia no vestir, não é pegar qualquer, né, saco de batata aí e sair andando, né? A gente também precisa estar bonita. Nossa Senhora era extremamente linda. Ela apareceu para um santo, e aí o santo até falou com ela, né, que ele nunca viu nenhuma mulher tão linda na vida dele. E aí ela falou que ela era linda porque ela amava muito, né? E aí quando a gente pega a imagem de Nossa Senhora, ela não está revelando absolutamente nada que não deva ser revelado. Então ela atraiu, né? Ele percebeu a beleza dela, principalmente pelo rosto, pelas atitudes, pela maneira como ela falava, né? Ela não estava com short Orgut, né? Ela não estava com calça jeans, não estava com blusa de alcinha, né? Então, assim, claro que ela, sendo quem ela é, não precisava nem de acessório, né, minha gente? Mas como a gente não chega nem aos pés do amor que ela tinha por Cristo, né? A gente tem que usar uns negocinhos pra dar uns tapinhos assim, né? Enganar. Então, né? Era isso. Valéria. É isso mesmo, Valéria. Na hora que vê a gente toda arrumada, né? Uai, você tem compromisso na rua hoje? Não é pra vocês. Ah, tá. Ai, ai. Ana, tem um site, um blog que chama Flores na Modéstia. Praticamente tudo que eu aprendi foi lá. Lá tem muito artigo, tem assim, coisas relacionadas aos santos, né? O que eles indicavam, relacionadas aos padres. Então, assim,
Muito, muito bom mesmo. Super completo. Chama Flores da Modéstia. Só você jogar lá no Google que você encontra. Isso mesmo, a gente vai se arrumando com o pouco que a gente tem, né? A gente pega uma peça básica aqui, mistura com a básica lá, coloca um brinco que a gente achou na promoção de R$5 e tá tudo bom, né? Tá tudo ótimo, né? A gente faz ali o esforço e Deus completa para nós, né? Porque a gente percebe que até a expressão do nosso olho muda, né? Até o sorriso fica mais alegre quando a gente se esforça e Deus vai completando ali com a graça dele, tá bem? Vocês têm alguma dúvida? Então, vou fazer igual das outras vezes, né? Eu lembro, esqueci que esse negócio fica demorando para chegar. Eu vou abrir um box de pergunta lá no meu perfil agora, no Story. E aí, quem quiser mandar alguma dúvida, pode mandar, tá bem? Só um aviso importante. Na segunda-feira, nós teremos uma live extra, né? Não tá no nosso cronograma, às 3 horas da tarde também, falando sobre as 5 armas que nós temos para a batalha espiritual, tá bem? Então, segunda-feira, 3 horas da tarde, tá? Depois eu colocar o lembrete lá e vocês ativam. E aí, para nós estarmos prontas para rezarmos juntas o terço na terça-feira, tá bom? Toda terça-feira tem terço às 3 horas da tarde. Muito obrigada, Deus abençoe você também. Também tô ansiosa para a próxima live, gente. Tem dia que dá até dor de barriga. Obrigada pelo carinho, Ana, Grazi. Então, é isso. Tamo junto, amiga. A coça é coletiva, tá bem? Por onde começar quando não tem vontade? Começa sem vontade, Samira. Começa sem vontade. Eu comecei sem vontade, tá? E aí, com questão assim, de poucos dias, a vontade vem. Porque você vê a mudança em você, no seu esposo, nos filhos e na casa. Porque o relacionamento, né? Um relacionamento que tem muita briga, que não tem diálogo, não combina com a mulher bonita. Filhos desobedientes não combina com uma mulher bonita, né? E uma casa feia, empoeirada, desarrumada também não combina com a mulher bonita. Então, quando a gente se arruma, tudo em volta acaba sofrendo ali também uma consequência boa, tá bem? Através do nosso esforço. Então, não tá com vontade? Comece sem vontade. Levanta 5 minutinhos mais cedo. Eu já cronometrei, eu não gasto nem 10. Pra me vestir completamente, passar uma maquiagem e dar um jeito no cabelo, tá bem? Obrigada, Cleismara, pelo carinho. Obrigada, Thaís. Deus abençoe vocês também, tá bem? Então, nós vamos lá, que tem um neném aqui que já cansou também. Manda um beijo pras meninas. Manda. Ai, mas que beijo demorado, mais gostoso. E tchau. Isso. Deus abençoe vocês.